Vamos lá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos, você do Instagram. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, a origem dos pensamentos negativos. Continue assistindo. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde também para aqueles que vão assistir em outro momento. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você para mais uma noite aqui. E essa é a noite de domingo, né, gente? Dia 20 de setembro. Seja muito bem-vindo você e também de qualquer lugar aí do país. É muito bom ter você conosco nessa noite. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste. Vai colocando aí que eu vou dizer uma boa noite pra você hoje, muito especial. E você que está aí no Instagram, não esqueça de apertar essa pipazinha agora que tá embaixo. Eu também vou estar apertando. Clica nela e vai convidando os nossos amigos para estarem conosco hoje à noite. Clica nela aí e vai convidando para as pessoas entrarem na live. E aí você vai clicando para a galera entrar aí. E aí depois então você dá um concluir enviando. Você que está aí no Facebook também nesse instante, comece a compartilhar a live para as pessoas também entrarem conosco ao vivo aqui e estarem participando em mais uma noite. Olá, aqui é Uriel Pedroso, eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Que tal, hein? E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre a origem dos pensamentos negativos. A origem dos pensamentos negativos. E esse é um assunto muito importante, então um grande abraço para você aí de Maceió, você aí de... Opa, aqui saiu o negócio aqui, peraí, agora sim. Você aí do interior de São Paulo, você aí de Pernambuco, você de... acho que é isso aí que colocaram, né? Você aí de Ponta Grossa, no Paraná. Meu irmão também está entrando na live. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Seja muito bem-vindo. E outras pessoas que aqui estão conosco também, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar a live dessa noite com um pensamento. E esse pensamento aqui, ele é anônimo, ele não aparece o autor, mas chama muita atenção e eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo nesse pensamento. E já que a gente vai falar sobre a origem dos pensamentos negativos, o pensamento de hoje, dessa live, não poderia ser diferente do que esse pensamento que eu vou ler aqui agora para você. Não valorize os pensamentos negativos, deixe-os fora da sua vida. E substitua-os por qualquer coisa que lhe cause felicidade e alegria. Olha que incrível! Não valorize os pensamentos negativos, deixe-os fora da sua vida e os substitua por qualquer coisa que lhe cause alegria e felicidade. Ou felicidade e alegria, né? E a gente para um pouquinho agora para pensar naquilo que a gente acabou de falar aqui desse pensamento. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos na vida são dois na realidade. É a valorização ou a desvalorização. A valorização de coisas que não deveríamos colocar o nosso foco, a valorização de coisas que não deveriam parar e ficar na nossa mente, nos nossos pensamentos, e a desvalorização daquilo que tem a ver conosco, depreciando inclusive a nós mesmos, nossos valores, aquilo que nós representamos, aquilo que nós somos. E aí é um problema sério na vida. Então, no pensamento de hoje fala exatamente: não valorize os pensamentos negativos, deixe eles de fora da tua vida. Há uma tendência muito grande nessa caminhada, principalmente na saúde emocional, em que a gente valoriza o que não presta e desvaloriza aquilo que presta. E é um problema sério, né? Porque nós vivemos em um mundo narcisista, nós vivemos em um mundo que é um mundo complicado, um mundo que está cheio de vampiros emocionais, parasitas emocionais. Vivemos em um mundo em que a gente é atacado desde que a gente é pequenina. Vivemos em um mundo em que a gente aprende exatamente a desvalorizar aquilo que deveria ser valorizado. E vivemos em um mundo, por incrível que pareça, que as pessoas amam coisas e usam pessoas. E esse mundo é cruel. A pior tragédia que poderia existir no planeta Terra é pessoas amando coisas e usando pessoas. Mas é a realidade e é o mundo que a gente vive.
Então é muito mais fácil você encontrar uma pessoa, um homem e uma mulher, que ama um carro do que ama o próprio marido ou a própria esposa. Alguém que ama um determinado tipo de objeto, bem material ou inclusive o dinheiro, do que ama inclusive as próprias pessoas. E esse mundo é um mundo cruel, é um mundo mau. E por incrível que pareça, desde que a gente é um projeto de gente, já começa todo esse processo para fazer com que a gente chegue exatamente a esse tipo de coisa. Então, não valorize os pensamentos negativos, e hoje a gente vai entender a origem deles, da onde eles vêm, como eles se comportam. E aí também aqui, nesse pensamento, deixe-os de fora, e tem até uma live que eu gravei aí, Viva Fora da Caixa, e substitua eles por qualquer outra coisa que lhe cause alegria, ou felicidade e também alegria, né? Geralmente a felicidade vai trazer alegria, né? E eu queria parar um pouquinho e pensar com você no dia de hoje, ou na live, nessa noite, parar um pouquinho e refletir sobre a origem de tudo, e a gente já falou um tempo atrás, e nunca é demais a gente repetir, porque sempre a gente tem gente nova, e agora a gente tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, então um pouco de pessoas em cada canto, em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas para a gente parar e pensar. Desde que você se tornou um projeto de gente, ou seja, você era um zigoto, depois você passou a ser um feto, e você começou a se desenvolver como um bebê, e grudado aí no ventre materno, grudado pelo cordão umbilical, você começou a receber alimento da sua mãe. Você começou a receber uma série de coisas que foram desenvolvendo você como pessoa, como criança, mas ao mesmo tempo uma série de coisas negativas e ruins começaram a vir da tua mãe também. Toda e qualquer experiência negativa que essa mulher enfrentou, toda e qualquer experiência negativa que ela passou pelo processo, trouxe para você. E quando você olha para isso, isso é cruel, isso é terrível. Eu já tratei de casos de pessoas que acabaram apanhando dentro do ventre materno. Eu lembro de um caso de uma pessoa, para você ter uma ideia, que davam murros assim na barriga, né, para atingir o útero, para que a mulher então abortasse, para que essa criança acabasse morrendo. E palavras terríveis eram ditas. E de uma forma ou de outra, essa criança absorveu toda essa carga negativa que estava vindo para dentro dela, que estava vindo para a vida dela. Então, pare por um instante e pense. Então, grudado pelo cordão umbilical dentro do ventre materno, uma criança recebendo todo esse tipo de carga, de pais, de homens aí que rejeitavam o nascimento do filho, ou a própria mãe, que era o caso, que dava soco na sua barriga para que abortasse. E dizia maldição, morra maldita, e a criança não morreu, por um milagre de Deus. Mas uma carga muito forte de emoção negativa entrou para a vida dela. Consequentemente, ela nasceu já bloqueada, traumatizada, com crenças já dentro dela que já começaram desde o útero materno. E aí você tem um processo também que acontece de herança genética ou memória genética. Memória genética, ele tem a ver com trauma que de repente o pai teve e vem pelo espermatozoide. Então, o tipo de bloqueio, o tipo de trauma emocional, dependendo da gravidade e como esse pai não soube lidar com a situação, ele vem por memória genética para você. E foi feito um estudo para tentar entender esse tipo de memória genética, e eles começaram a pegar macacos, que é o que mais se aproxima aí do homem, nas características do próprio animal. Então, tanto que alguns chegam a dizer que o homem veio do macaco. Eu não creio nisso, eu sou cristão e acredito no criacionismo. Se você não acredita, eu te respeito, mas eu acredito sim numa força muito inteligente que teria que fazer isso. Eu não acredito que a gente foi criado de uma explosão de qualquer outra coisa. Eu acredito sim numa mentalidade inteligente por trás, porque quando eu olho para o ventre materno de uma mulher e eu vejo a formação de uma criança dentro do útero materno, a formação de ossos dentro do útero materno, quando eu olho para o olho humano e eu estudo sobre o olho humano, tem que haver sim uma inteligência, uma força inteligente por trás disso. Não pode ser uma obra do acaso. Mas se você acredita diferente, eu te respeito. Mas mesmo assim, por que nos dias de hoje uma mulher não vai ganhar um bebê e não nasce um macaquinho? Por que uma macaquinha não acaba nascendo uma criança? Então há muitos pontos de interrogação. Tem que ter muita fé para acreditar na evolução, e até menos fé do que acredita no criacionismo. Mas se você não acredita, eu te respeito. Mas eu acredito. E quando você olha dentro do contexto de memória genética, eles começaram a pegar os macacos e começaram a colocar eles em possibilidades de traumas.
com animais peçonhentos, como um escorpião, uma aranha, um tipo de bicho em que pudesse provocar medo nesse animal para eles verem a reação. E eles percebiam que era normal, até teve escorpião que subiu em cima do bicho. Mas quando eles colocaram uma serpente, o macaquinho ficava louco. E aí eles começaram a perceber o seguinte, que eles tinham macacos que haviam passado por um processo de experiência, e esses macacos eles entraram em choque, em trauma, em bloqueio emocional, porque uma serpente tentou picar eles, e eles entraram em luta, eles fugiram. E aí quando ele então acabou trazendo aí a existência um novo macaquinho, passou por um processo de espermatozoide, já vinha o trauma, para você ter uma ideia, já vinha o trauma para esse bebezinho macaco. Aí descobriram que isso também acontecia com os humanos. No processo agora gestacional, ou melhor, no processo de concepção, através do espermatozoide, o animalzinho também, ele acabava recebendo um trauma, um bloqueio muito forte. Quando ele se identificava com o trauma agora, que era a serpente, ele entrava em choque, e ele nunca tinha visto uma serpente. E aí começaram a entender o processo, então, de memória genética. Sem se falar sobre a questão da herança genética também, que passa de pai para filho. E a herança genética, ela tem a ver com uma raiz, que é uma raiz, num primeiro momento, bíblica, que tem a ver aí com o livro dos cristãos, lá no mandamento de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, fala dos mandamentos de Deus. E um dos mandamentos de Deus ali fala: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E ali Deus então fala de memória genética. E mesmo que a ciência não tinha uma ligação muito grande ou acreditava em Deus, a ciência também comprovou que existe um processo também de herança genética, que passa de pai para filho. E o livro sagrado já falava sobre isso. Então, se o pai bebe, há uma herança genética, a 3ª e 4ª geração também de serem alcoólatras. Se é uma pessoa que fazia muito uso de prostituição, era uma mulher aí da vida, saía com muitos homens, ou saía com um homem saía com muitas mulheres, há uma tendência genética também que passa para os filhos. Está conseguindo entender? E a Bíblia já falava sobre isso, e a ciência depois comprovou uma questão de herança genética passando de pai para filho. Uma maldição na realidade, né? Porque uma grande quantidade de coisa negativa e ruim vinha para a vida da pessoa. E passava. E muita gente, talvez você até já encontrou pessoas que às vezes o filho estava passando por um problema seríssimo relacionado a uma doença, e essa doença estava relacionada a uma herança genética, ou simplesmente uma doença em si, e a pessoa foi uma pessoa, sei lá, muito pecaminosa, pecadora, uma pessoa que cometeu muitos erros na vida, e essa pessoa agora começava a dizer: Deus está me punindo, Deus está me castigando por causa do meu passado. E aí esquece de olhar lá para o livro sagrado dos cristãos, que diz lá assim: eu visito a iniquidade dos pais. A palavra é visito, não eu castigo. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, através de um processo de herança genética até a 3ª e 4ª geração, biblicamente falando, e depois a ciência comprovou que nós temos uma tendência. Então, se o pai era um alcoólatra, passa para o filho uma tendência que vem através do sangue, e ele tem uma tendência também a ser alcoólatra. Essa situação de herança genética pode ser quebrada a qualquer momento? Pode, porque também depende de um fator escolha, porque nós temos o livre-arbítrio, e esse filho poderia escolher: não, eu não quero, de maneira nenhuma, eu não quero acabar passando por um processo então de alcoolismo. Então o filho decidia se libertar. Mas o processo é muito forte. Está conseguindo entender? Coloca para mim nos comentários se você está entendendo o processo de herança genética e se entendeu o conceito também de memória genética. Aí você chega o processo aí do teu nascimento, e aí você nasce. E quando você nasce, você passa por um monte de problemas sérios. Porque você entra para o mundo, e os maiores especialistas de criarem trauma nos filhos são os próprios pais ou os cuidadores. Os próprios pais ou os cuidadores, as pessoas que te cuidaram, que pode ser os avós, ou seja lá, pessoas estranhas. Pode ser que você foi aí adotado, ou alguém que não era assim necessariamente pai e mãe criou você. Ou você passou uma vida inteira sendo criado por algumas pessoas. Aí você entra para essa vida e você começa a ter um monte de dificuldades e problemas. E muitos medos começam a ser colocados dentro de você. Muitos traumas começam a ser estabelecidos dentro de você.
E as pessoas começam a ficar traumatizadas, porque eles escutam o pai uma vida inteira, que o pai tinha uma mentalidade de escassez, e ele escuta do pai a vida inteira que você nasceu pobre e você vai morrer pobre. Você nasceu pobre e você tem que se contentar. Você nasceu pobre, você é filho de pobre, então você nunca será rico. Ou seja, está colocando uma crença autolimitante na sua mente de que você fatalmente vai ser isso a vida inteira. Ou quando passa por um processo em que você enfrenta algumas lutas, algumas dificuldades, essa pessoa diz para você aí, porque você desobedeceu, seja lá o que for, fala para você que você não presta para nada, que você nunca vai ser ninguém na vida, ou que você nunca vai ser feliz nos relacionamentos, que você nasceu para sofrer, e uma série de coisas que começam a colocar. Aí você, sei lá, nasce dentro aí de um berço cristão e grande parte das religiões, ou a maioria delas, acabam escravizando as pessoas também, porque tem os seus ditos, os seus credos, as suas doutrinas e acabam moldando a vida dessa pessoa. E todo mundo nasce igual diante de Deus, é uma página em branco, apesar dos traumas e bloqueios que você já sofre através da memória e herança genética, você já vem com uma carga de estresse e uma carga negativa para a vida, mas você nasce como uma página em branco. Mas aí você vai de repente para um movimento religioso, e dentro desse movimento religioso, as pessoas também colocam na sua cabeça que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu. Então isso te traumatiza, te bloqueia e cria crenças limitadoras de que você nunca vai conseguir ganhar dinheiro na vida. Ou pior, quem ganha dinheiro ou tem dinheiro, Deus não gosta, porque não vai para o céu. Você veja que coisa louca que acontece, mas é o que fazem na cabeça desde que você é um projeto de gente, desde que você começa a se desenvolver e começa a crescer. E aí você entra para a vida cheio de bloqueios. Aí você olha para você e talvez você tenha um problema aí de defeito físico de nascimento. E aí você olha para aquele defeito físico de nascimento e aí vem aquelas porcarias dos apelidos, aquelas coisas que menosprezam você, que depreciam você. E aí colocam isso em você de que você não tem valor. E a linha de crenças fortalecedoras que existe em você, bum, cai lá no buraco. Ou seja, você é o cocô do cavalo do bandido, você não presta, você não tem valor, nunca nasceu para ser infeliz. Aí você tá cheio de vampiros emocionais à sua volta, aí você tem pais narcisistas e aí você vem para a vida. E aí você começa a se desenvolver e de repente você encontra alguém, você não podia expor as suas emoções a vida inteira, homem que é homem não chora, ou cala a boca, batiam em você, exigiam que você calasse a boca e você cria um monte de traumas. Aí você está dentro de uma família, que a família, numa tentativa de te proteger, diz assim, não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos. Aí desenvolve em você a timidez, porque você nunca falou com ninguém que não era da sua família. E aí você está totalmente travado, traumatizado para fazer network, contato com outras pessoas e você se priva. Você fica totalmente tímido. Nenhuma criança é tímida quando nasce, você sabe disso? Basta você olhar para uma criança quando ela nasce, como que ela se comporta. Quem começa a desgraçar a vida de uma criança são os próprios pais. As crianças querem ir no colo de todo mundo desde que elas nascem, mas os pais começam a cortar. E vai ter sérios problemas, principalmente se os pais tiverem problemas emocionais. Quando você olha para isso, percebeu que tipo de criança que surgiu? Que tipo de criança que agora está crescendo? Uma criança totalmente traumatizada, uma criança totalmente arrebentada. E o pensamento negativo começa a fazer parte da sua vida. Por quê? Porque todos nós, ricos e pobres, pardos orientais, negros ou brancos, ricos ou pobres, temos entre 40 e alguns estudos falam de 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. Pensamentos negativos. E o pensamento negativo ele se torna um hábito perigoso. Os pensamentos eles penetram na mente e permanecem lá até que você comece a se livrar deles, até que você entenda que você precisa arrancar eles de dentro de você. E quando você começa a pensar negativamente, pode ser tentador tentar expulsar esses pensamentos da sua cabeça. Tente fazê-los desaparecer e expulsá-los para sempre, mas essa abordagem costuma ser contraproducente. Não é tão simples.
Não é tão simples, não é fácil, é um desafio tremendo, porque imagine, uma vida inteira amargando em pensamentos negativos, uma vida inteira acreditando que você não tem valor, uma vida inteira acreditando que você não ama você mesmo, que você tem que viver para marido, que tem que viver para filho, que tem que viver para esposa, que tem que viver para igreja, para pastor, para sacerdote, seja lá o que for, porque colocaram isso dentro da tua cabeça e que se você não fizer assim, você vai para o inferno, se você não fizer assado, você vai para o inferno, porque Deus castiga, e você começa a acreditar que Deus é tirano, que Deus castiga e que Ele só está olhando aqui com uma régua para essa terra, para você fazer qualquer coisinha errada, Ele dá uma cacetada em cima de você. E muitas pessoas acreditam que grande parte das doenças que existem nesse mundo são colocadas por Deus para destruir a vida das pessoas. E quando você olha para isso, é lamentável, não é verdade? Lamentável. E você se tornou adulto, ou melhor, você se tornou a pessoa que você não nasceu para ser. Então, ele é um desafio. E lutar contra esses pensamentos negativos pode realmente reforçar esse padrão de pensamento, tornando as coisas piores. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais acaba pensando em algo. Então, por favor, exercício agora, não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. Ei, não pense no elefante cor-de-rosa. Pensou, né? Pensou no elefante cor-de-rosa, né? Misericórdia. Então, quanto mais você tenta não pensar em alguma coisa, mais você pensa. Mais ele entra para dentro de você. E o pensamento negativo contribui para a ansiedade e em situações sociais e de desempenho. Então ele mexe, trazendo uma carga grande de ansiedade, ele mexe nas situações do lado aí sociais e ele também mexe no seu desempenho. A maioria das terapias para ansiedade social envolve um aspecto que é dedicado a transformar padrões de pensamento negativo em formas mais úteis e positivas de olhar para essas situações. E é o que eu mais faço aqui com você. Eu falo que você precisa entender que existe um padrão de pensamento, que você tem que arrancar esse padrão de pensamento de dentro de você. E a chave para mudar os seus pensamentos, negativos é você entender como que você pensa. Como que você pensa e como que eles são problemas aí resultantes, né? Quais são os problemas resultantes que estão dentro de você? E então usar estratégias para mudar os pensamentos ou fazer com que eles tenham menos efeito. E uma dessas técnicas que eu já ensinei aqui para você, já foi lá na primeira live, é você separar pensamentos e sentimentos. Porque como nós temos uma grande carga dentro de nós de pensamentos negativos, cerca de 70 mil pensamentos diários, segundo alguns estudos, alguns falam em 60 mil, a maioria negativos, você tem uma carga muito grande, então você precisa começar a desenvolver a separação de pensamentos, sentimentos, comportamentos e parte fisiológica. Por quê? Porque toda a situação de pensamentos negativos que estão vindo contra você, eles têm um padrão. E se você parar para perceber, tem um padrão. E se você começa a identificar esse padrão, você silencia essa maldição da tua mente. E os pensamentos negativos, eles formam os pensamentos, né? Toda essa carga ruim que está vendo, eles se transformam em os pensamentos negativos, eles vão se transformar em sentimentos grandemente negativos, eles vão mexer no teu comportamento, ou você vai se depreciar, vai se machucar, vai se maltratar, pode se cortar, inclusive se matar, ou ele mexe no teu comportamento para atingir outras pessoas. E aí, ou ele vai para a parte fisiológica, então ele mexe para uma outra situação que envolve a sua saúde. Então é um negócio complexo, entendeu? Então quando você olha para isso, então tem um padrão, então você começa a identificar quais são os pensamentos, então você anota num papel quais são os pensamentos que eu estou tendo. O que ele faz? Que tipo de sentimento ele me traz? Você anota? Para onde ele vai? Comportamento? O comportamento é contra a minha pessoa mesmo ou contra outros? Você anota? Ou não, é para a parte fisiológica. Então eu sempre dou um exemplo para a gente pensar. Imagine, sei lá, uma mulher pegou e beliscou seu filho. Então, tudo bem, passou aquela situação, mas de tempos em tempos você lembra do que ela fez. Aí quando você lembra, esse pensamento negativo gera um sentimento. Que sentimento é?
Então você anota lá, pensamento, a mulher que beliscou meu filho, coloca no papel. Qual é o sentimento que eu estou tendo? O sentimento de voar no pescoço dessa praga. Anota, eu estou querendo bater nela. Eu estou sentindo muita raiva dela, eu estou com ódio dela. Para onde foi? Comportamento. Contra você? Não, contra ela. Eu estou querendo pegar ela, entendeu? E você anota, eu estou querendo bater em alguém. Não, você teve o sentimento negativo, mas não foi para o comportamento, você engoliu isso. E aí ele foi para a parte biológica. Fisiológica. O que está acontecendo com você? Está me dando palpitação no coração. Está me dando sudorese. Eu estou ficando ansiosa. Eu estou ficando, entende? Aí você identifica através desse exercício. E quando você entende qual é o padrão, e o padrão deles, eles sempre são depreciativos, eles estão te jogando para o buraco, eles estão te maltratando, eles estão te machucando, eles estão infernizando a tua vida, tem padrão. E aí sim, você separa eles, porque o próximo exercício vai ser mergulhar para dentro de você para entender a origem. Quando começou esse tipo de pensamento? Então ele está te maltratando, começou lá em 1929, porque aconteceu isso, a mulher beliscou o meu filho. Caramba, como que eu posso fazer? Aí você ressignifica a tua dor. E que eu ensinei numa das lives aí dentro aí da nossa comunidade, como você ressignifica uma dor para você tirar essa maldição da tua vida. Se você não ressignificar uma dor, você vai passar uma vida inteira sofrendo. E normalmente essas etapas que eu estou falando aqui agora, elas são realizadas com um terapeuta que seja alguém de confiança sua, mas também pode ser usado como qualquer parte de um esforço de autoajuda, e você pode fazer inclusive sozinho para superar a ansiedade social praticando aquilo que a gente tem ensinado aqui. Então, para se livrar dos pensamentos negativos, você precisa tentar uma abordagem diferente, algo que vai te ajudar a limpar a sua mente de uma vez por todas. E aí entramos no tema dessa live nessa noite, que é a origem dos pensamentos. Se uma pessoa ela tem um diálogo interno negativo, ou seja, são vozes na cabeça dela constantemente falando, um pensamento repetitivo, são pensamentos que estão indo, estão voltando, e eu já te ensinei várias vezes aqui, pensamentos que vão e voltam, não te pertencem. Se essa porcaria está indo e voltando e está te machucando, não te pertence. Até quando você vai carregar essa desgraça na tua vida? Então está indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando, até quando você vai continuar assim? Até quando você vai continuar lambendo feridas que você mesmo está provocando na sua mente? Então, se alguém está tendo um diálogo negativo, interno negativo, eles sabem a origem disso? Essa é a primeira pergunta. Se você está tendo um diálogo interno negativo, está indo e está voltando, você sabe a origem disso? Sabe a origem? Não, não sei. Então por que você está se permitindo sofrer? Principalmente por vivermos em uma sociedade que nós aprendemos a tratar sintomas. E aí, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo o quê? Aí eu vou tomar uma aspirina, eu vou tomar um Anador, vou tomar um Dorflex. Ou qualquer outra porcaria. Aí a dor de cabeça vai embora. Mas e aí? Amanhã tem dor na cabeça de novo. Qual a origem da dor na sua cabeça? A origem da dor da cabeça pode ser muitas. A origem da dor de cabeça pode ser falta de água. A origem da dor de cabeça pode ser uma noite mal dormida. A origem da dor de cabeça pode ser de caráter estomacal. De origem estomacal, a origem da dor de cabeça, ela pode estar relacionada a um estresse, e a pessoa não sabe de onde veio, por que veio a dor na cabeça, e essa pessoa continua se arrebentando. E aí ela fica tomando um comprimido, e aí é um band-aid na ferida. Aí ela toma uma vida inteira, porque ela tem aí um problema sério problema ela está tendo na sua cabeça aí, ela tem uma enxaqueca maldita, uma vida inteira que ela está tendo. E aí ela agora tem um processo de ficar colocando band-aid na ferida, e ao colocar o band-aid na ferida, daqui a pouco ela está com um problema estomacal, daqui a pouco ela está com outro problema de efeito colateral. E somos especialistas sim em tratar sintomas, mas não a causa. Isso arrebenta em qualquer área da vida. Na área financeira não é diferente, na área dos relacionamentos não é diferente. A pessoa trata só o sintoma, não vai na origem. Ah, o marido está gritando com a esposa. Qual a origem dessa porcaria? Quando é que começou a gritar comigo? Não gritava antes, por que está gritando? Principalmente vai tratar sintoma quando está tudo estourando, quando tudo está arrebentando. Em qualquer área, na saúde não é diferente. Piorou saúde emocional. As pessoas se preocupam sim com o seu físico, mas não se preocupam com a sua mente. Não malham a mente, ficam malhando o corpo. E o corpo é corpo, meu filho. Uma hora que a mente bagunçar, o teu corpo vai pro buraco igual. Então, quando você olha para isso, as pessoas não dão valor a uma das coisas, o teu maior ativo, a máquina mais importante que você tem, que é a sua mente, o seu cérebro.
Então, se alguém está tendo um diálogo interno negativo, ele sabe a origem disso? Claro que não sabe, porque nunca aprendeu, nunca ninguém ensinou. Aqui você conhece, aqui a gente fala, aqui a gente não esconde, a gente trabalha, e muitos de vocês, tinha gente aqui que tomava remédio para dormir, hoje não toma mais. O que mudou na sua vida? São os exercícios, é a rotina noturna que eu ensino você a fazer e você tem feito. Mas essas pessoas, por mais que eles não conhecem a origem, eles podem nem sempre perceber quando que está acontecendo ou quando vai acontecer. Porque quando a gente está mergulhado até o pescoço de uma conversa interna negativa, estamos sem dúvida vivendo em estresse e vivendo um estresse chamado estresse de sobrevivência. Estamos então vivendo um estresse de sobrevivência e nós estamos imersos em traumas não resolvidos e muitas vezes precoces. Traumas que começaram agora, são precoces, mas não resolveu. Tem coisas que são mais enraizadas, estão mais lá no fundo. Mas se você não souber a origem, você está encrencada. Então, quando você olha para isso, as pessoas começam a viver um processo de estresse de sobrevivência. Vivem imersos em traumas que não resolveram. Você está lambendo ferida a vida inteira, porque o marido fez isso, porque a esposa fez isso, ou porque ex-marido, ex-mulher, seja lá o que for, e você fica lambendo a ferida que você mesmo agora está causando na sua mente. O cara te fez isso há 30 anos atrás e você fica carregando um cadáver em cima de você. Então são traumas que não foram resolvidos, são coisas que não foram resolvidas, ou pode ser coisas precoces. Mas a pessoa saberá que isso está acontecendo por uma situação, porque isso causa baixo autoestima. Começa a jogar ela para o buraco, tá conseguindo entender? Ela começa a se sentir muito péssima, horrível, ela começa a perder o brilho pela vida, perder a vontade de viver, ela começa a ter muitas dúvidas sobre a utilidade na vida. Para que eu nasci? Eu só sofro aqui, e assim por diante. E pode chegar até um ponto em que ela tente algo contra ela. E eu acredito que eu não preciso soletrar mais do que isso, porque ficou muito claro e evidente. E é simplesmente uma droga estar nesse carrossel de negatividade e da biologia chamado deprimida que vem com ele. Biologia deprimida é um outro assunto para um outro dia. E quando você olha para isso é triste, né, gente? O nosso verdadeiro sentido, que tem a ver aí com o nosso self versus o nosso falso sentido do self, que também pode ser traduzido para você entender identidade verdadeira ou identidade falsa, aí é um problema muito sério. Essas são distinções nas quais raramente nós pensamos do ponto de vista do sistema nervoso. Mas nós muito ouvimos quando essas palavras, por exemplo, autenticidade, vulnerável, estão sendo usadas. Basicamente tudo isso se resume em não termos uma verdadeira segurança celular e biológica em nossos primeiros anos de vida. Lá na sua primeira infância, lá naquele período, né, quando você era uma criança, você não teve uma verdadeira segurança celular biológica em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Como que você foi criada? Como você foi criado? Os cuidados que tiveram com você? Como sufocaram as tuas emoções? Como desligaram você do verdadeiro humano biológico? Como desligaram você da tua verdadeira identidade, o verdadeiro eu que você nasceu para ser? E nós nos tornamos pessoas insensíveis às nossas emoções, sem ter condição de expressar as emoções, amargando uma vida. Você então se tornou insensível à sua criatividade, você se tornou insensível às perguntas que você poderia fazer para a vida te devolver o melhor. E você foi criado por Deus para você comer o melhor dessa terra. Você foi criado por Deus para governar todas as coisas. E você tem sido escravo de uma máquina incrível que tem um pouquinho mais do que 1 quilo. E é terrível, né? Nós tornamos insensíveis aos nossos medos. Quantos medos! E aí você olha para as 2 amígdalas que estão abaixo da linha racional, do tamanho aí de uma amêndoa, responsável pela ansiedade natural e responsável também pelo medo. Só que quando elas fazem o papel delas, elas encontram um aterro sanitário que fica no inconsciente
cheio de lixo emocional. E a maioria deles ocasionado pelos medos de uma vida. Colocaram medo em cima de você, medo da vida, medo dos negócios, medo das pessoas, medo. E aí potencializa esse medo, passa pelo teu córtex cingulado anterior, que está no mediano, e que deveria frear as tuas emoções, e estoura na sede dos teus pensamentos, aqui no subconsciente. E aí te arrebenta, não tem freio. E se você não assistiu a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, eu ensino nessa live duas técnicas incríveis para você fazer funcionar o seu córtex cingulado anterior, que é o freio das emoções. Então imagine, abaixo da linha racional, tá lá embaixo, coisas que você nem tem noção de que está acontecendo. Você está numa festa de aniversário, está numa festa de casamento, quando você menos espera, a tristeza bate. Você pode estar tomando banho e nem chegou à mente os teus pensamentos, mas o sintoma, o reflexo daquilo já começa a chegar. E aí? O que você vai fazer da tua vida? E o pior de tudo, que nós nos tornamos insensíveis a quem realmente nós somos. E aí você perdeu a tua identidade. Agora imagine, você viveu uma vida em que você perdeu a sua linha de valores, viver uma vida em que você perdeu a sua identidade, você viver uma vida totalmente atormentado com os teus medos, esses demônios internos, esses fantasmas mentais, viver uma vida assim em que você se perdeu. E a origem de tudo isso está lá na tua infância, a origem de tudo isso está com os cuidadores. A origem de tudo isso está na falsa segurança ou que você teve. A verdadeira segurança que você não teve para te proteger nos primeiros anos da sua vida. E com o tempo, a maneira como criamos a nossa realidade e a nós mesmos pode se tornar falsa. E aí você é um produto daquilo que programaram você para ser. Você é um produto da sua mente. E isso é terrível, gente. Você é um produto da sua mente. E aí você olha para o passado, e se você não fizer as pazes com o teu passado e com a tua primeira infância, encontrando a origem, isso nunca vai parar, isso nunca vai passar. E o pior, que às vezes você acaba casando exatamente com um homem ou uma mulher igualzinho o teu pai, ou a tua mãe, ou alguém que cuidou e foi um narcisista na sua vida. E eu fiz assim, né, que pode ter apanhado, mas a pior surra não é só a surra de vara de marmelo, ou um cinto, ou seja lá o que for. É a angústia mental que você sofreu. A tortura mental que você sofreu. Palavras terríveis que você ouviu. Pessoas que olharam para você e não olharam para o tamanho que você tinha. Você era inocente, pequenino. E olharam e tacaram o dedo na tua cara e falaram: você não tem valor, você é uma porcaria, você nem devia ter nascido. E aí você começa a se identificar com esse tipo de situação e você vem para a vida. E você entra para a vida exatamente assim, arrebentado. E agora você começa a entender a origem dos teus pensamentos. Você tem fantasmas na sua mente. Você tem traumas, você tem bloqueios, você tem lixo emocional acumulado, muito lixo emocional acumulado. De pessoas que você teve relacionamentos em que essas pessoas te maltrataram, essas pessoas te manipularam, essas pessoas te traíram, essas pessoas abriram terríveis feridas dentro de você. E colocaram você numa condição terrível e que você tem medo da vida, você tem medo de pessoas, você tem medo de relacionamentos, você acredita que nasceu para sofrer, você acredita que nunca vai ser feliz, você acredita que nunca vai ser amada ou amado de verdade. E tudo está dentro da tua origem. E você está lambendo feridas, e tudo que você foca, expande. Quanto mais você foca, expande. E quando você vai para o livro dos cristãos, que veio antes até da própria ciência descobrir, já dizia, sábio Salomão, assim como imagina na sua alma, será. E a alma, no contexto bíblico, tem a ver com mente. Assim como imagina na sua mente, será. Se você está acreditando que nunca vai ser amada, adivinha o que vai acontecer? Se você está acreditando que nunca será amado, adivinha o que vai acontecer? Se você está acreditando que é um doente, que é um incapaz, que não tem valor, adivinha o que vai acontecer? Até que a ciência um dia também provou a pura realidade que tudo que você foca expande. Se você está focando em porcaria, porcaria vai atrair. Se você está focando em maldição, maldição vai atrair. Se você está focando na doença, vai atrair. Aí se levantam gente e diz: você é ansioso, você é depressivo, e você toma para si. E essa é a pior desgraça que alguém poderia dizer. Você não é, você está num estado de ansiedade, você está num estado depressivo. Quando você está num estado depressivo, você entende que você pode sair desse buraco.
Se você está num estado de ansiedade ou estado depressivo, você sabe que pode sair desse buraco. Se você está vivendo, amargando um relacionamento destruído, você está num estado de relacionamento destruído. Você não é o relacionamento destruído, você não é a ansiedade, você não é a depressão. Porque quando você cria identidade com coisas que não prestam na sua vida, mais você atrai para a tua vida, mais maldição vai vir para a tua vida, mais desgraça vai vir para a tua vida. Porque você está focando e está expandindo. E sabe o que é o incrível de tudo? Tudo aquilo que você pensa, ou seja, de uma vida inteira, os vampiros emocionais jogaram contra você essa quantidade de lixo, tiraram a tua energia, tiraram o brilho dos teus olhos, tiraram de você a coisa melhor que poderia existir. E você começou a amargar na tua vida como a síndrome de Hard. Ó dia, ó azar, ó miséria, eu nasci para sofrer. E quanto mais você amarga nesse sentido, adivinha o que vai acontecer? A tua mente inconsciente, subconsciente, ela entrega para você tudo aquilo que foi produzido. E sabe o que é o incrível de tudo? Ela devolve para você aquilo que você plantou ou permitiu que plantaram dentro de você. O teu cérebro começa a acreditar que ele está ajudando você porque esse pensamento negativo que você tem te dá alegria, porque sempre você pensa nele. Então, se você fica pensando, por exemplo, no que a tua ex-mulher, o ex-marido, o ex-sei lá o que fez com você, o teu cérebro entende que isso te dá prazer e constantemente ele te lembra daquela ferida emocional que tem dentro de você. E aí, quanto mais você fica lambendo as feridas emocionais, mais fica lambendo, mais o teu cérebro entrega para você, porque ele acredita que você gosta. Então, por você acreditar, ele traz. Você acredita, ele traz. Você acredita, ele traz. E você fica lambendo feridas que você mesmo está provocando dentro da tua mente. Isso é terrível, gente. E a realidade que nós mesmos estamos criando de nós, essa é aquela falsa noção do eu, é a falsa identidade, mas não é quem você nasceu para ser. Você não tem sido nem a metade daquilo que você nasceu para ser. Você está se auto-sabotando, você está se autodestruindo, você está permitindo que destruam você. E vai chegar lá no final da tua história, o final lá da tua vida, vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? E aí é tarde demais. E aí? Você vai fazer o que com essa situação da tua vida? A origem dos teus pensamentos está relacionada a tudo aquilo que nós já falamos. Está dentro de você, que foi plantado, colocaram dentro de você, te programaram. Você foi programado para falhar. Mas cabe a você se levantar. Então olhe por um instante agora para dentro de você. Olhe para a tua vida. Você está feliz com a tua vida? Você está contente com o tipo de vida que você está levando em qualquer área? Se é lá na vida financeira, nos relacionamentos. Poxa, minha vida financeira é uma droga. Então, qual é a origem dessa tua vida financeira ser uma droga? Ah, porque eu gasto demais, eu sou um desequilibrado financeiramente. Se você for olhar para dentro de você, você vai encontrar a origem. E provavelmente está lá no passado, em que colocaram dentro dessa tua cabecinha que você nasceu pobre e vai morrer pobre. E enquanto você não tirar ou virar essa chave de mentalidade, você exatamente vai acontecer isso. Nunca vai conseguir guardar dinheiro, nunca vai conseguir fazer nada. A hora que você transforma aqui, um monte de coisa na sua vida vai mudar. Quem já está transformando a mente vai começar a receber os benefícios da transformação da mente em várias áreas. É no relacionamento, é na família, é com os filhos, é no trabalho, é na vida financeira e assim por diante. Então, era o que tínhamos que nos tornar para que pudéssemos sobreviver. Então você acabou se tornando aquilo que não era para ser, mas se tornou porque você precisava sobreviver. E permaneceu em conexão com o nosso sistema familiar, e permanecemos, né? Porque sem algum tipo de sistema para cuidar de nós, quando éramos muito jovenzinhos ainda, ou imaturos, e incapazes de nos defendermos, a gente ia acabar morrendo. Então a gente teve que entrar nesse jogo, que é um jogo terrível de destruição da própria pessoa. Então, tivemos que escolher isso para viver e para sobreviver, mas isso foi naquela época, gente. Não precisa ser agora. Curar feridas anteriores significa iniciar o processo de revelar as dores e feridas que eram demais, para que pudéssemos suportar quando aconteceram originalmente. Então, precisamos curar as feridas que passaram.
E esse processo dói, né? Porque você mexer em feridas nem sempre é fácil. Você pensa que para mim foi fácil mexer em feridas? Você pensa que para mim foi fácil olhar para dentro de mim quando eu me vitimizei, quando eu estava no fundo do poço com tanta porcaria que jogaram contra mim, com tanta mentira que veio contra mim, com tanta coisa ruim que veio contra mim? De pessoas que se diziam que eram meus amigos e me abandonaram por coisas que eu não havia feito, e aí eu encontrei os verdadeiros amigos. Não tinha. E aí eu descobri que eu estava sozinho no fundo do poço, no caos das emoções, pensando em desistir inclusive da própria vida por causa dos outros. Perdi a minha linha de valores por causa dos outros. E lá dentro do fundo do poço eu gritava por Deus e Ele estava ausente. Mas Ele estava lá. Mas Ele queria ficar lá porque Ele estava me preparando para uma missão muito maior daquela que eu tinha. Uma missão muito maior daquela com a qual eu fui arrancado. Ele estava lá. Ele estava me levantando para abrir a vista daqueles que estão cegos neste mundo. Ele estava me levantando para abrir a vista, os olhos daqueles que não estão enxergando o poder que tem na sua mente. Ele estava me levantando para fazer a diferença na história deste mundo, dessa terra, desse país. E é a minha missão. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E quanta gente morrendo de medo, quanta gente cheia de trauma, quanta gente bloqueada, quanta gente amaldiçoada pelas coisas ruins que um dia plantaram dentro de nós. E aí sim eu comecei a entender que eu tinha uma missão muito maior do que aquela que eu fui arrancado, daquela que me tiraram, daquela que me fizeram coisas horríveis e coisas ruins. E aí eu comecei a entender, esse é o plano teu, Senhor. E aí eu comecei a sair do fundo do poço e perdi praticamente 1 ano da minha vida. Mas nesse 1 ano eu me especializei no estudo da mente. E eu já tinha uma área que era na área de terapia e eu fui agora para especialização para entender a mente, porque eu queria me curar. E as pessoas diziam, você precisa tomar remédio. Eu falei, não, eu não tinha essa porcaria e eu não vou morrer tomando remédio. E eu enfrentei os meus demônios internos, fazendo uso daquilo que eu ensino. É fácil? Não, é um desafio. E muitas pessoas não estão prontas, talvez ainda, para pagar o preço, e o preço do trabalho, da dedicação, e preferem amargar uma vida inteira. E aí assiste uma live como essa e desaparece. Daqui a pouco aparecem de novo, desesperadas, sofrendo. E lá vem eu, o irmãozinho mais velho, e com muito amor e carinho falo, você não pode deixar de assistir às lives. Você precisa praticar aquilo que eu ensino. E se quer mais rápido, na época que tinha o GPS emocional, vai para dentro do GPS emocional. Hoje ele fechou na quinta-feira passada, pode ser que não abra mais, e vai ser uma pena. Mas é importante, né, as pessoas entenderem que tudo tem uma raiz. E quando a pessoa mergulha para dentro da raiz, a pessoa começa a modificar e transformar a sua história. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida e parar de permitir que essa coisa crônica continue dentro de você, essa angústia mental, esses relacionamentos fracassados que você conviveu, que são raízes, relacionamentos fracassados, relacionamentos abusivos, ou a criação de filhos que se tornam adultos e que acabam repetindo as mesmas coisas que nós e nossos pais fizeram contra nós. Então você que tem filho pequeno, acorda para a vida, minha filha. Acorda para a vida, meu filho. Você que está ouvindo o que eu tenho falado, transforma a história do teu filho. Coloque essa criança no seu colo e fale o valor que ela tem, a importância que ela tem. Fortaleça as suas crenças fortalecedoras, a sua linha dos seus valores. Fala para ela a importância que ela tem para a sua vida, a criança linda que ela é, o ser maravilhoso que será, as coisas boas que vai alcançar. Transforme a vida dos teus filhos se você tem filhos pequenos. Não passe adiante a maldição que um dia fizeram com você. E você vai transformar a sua história. E talvez essa seja a primeira vez, talvez tenha alguém aqui na live que está vindo pela primeira vez, e talvez seja a primeira vez que você está aqui, e a primeira vez que você está ouvindo alguém falar que existe sim uma oportunidade de curar, e essa oportunidade de curar é verdadeira, e essa oportunidade de curar, ela começa pela mente. Quer transformar o teu exterior? Transforme o teu interior, mude o teu interior, mude você por dentro. E a maioria de nós não entendia isso quando éramos mais jovens. E a maioria de nós não entendíamos isso há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, quem me acompanha há mais tempo. Então agora é a hora. Agora é a hora de você se levantar. Agora é a hora de você parar e dizer chega de desculpas. Agora era a hora de você se levantar e dizer basta, eu não quero mais essa praga para a minha vida.
Eu vou me levantar e vou me transformar, eu vou mudar a minha história, vou arrancar isso de dentro de mim. Então, a primeira coisa que você precisa fazer passa por um processo de autoconhecimento. Então, entender o seu estilo de pensamento. Qual é o padrão que ele tem? E você vai ficar assustado quando você descobrir que pode ser que de 40 mil pensamentos que você tem aí 3 malditos pensamentos que estão indo e estão voltando e que tem um poder altamente destrutivo. Então entenda o seu estilo de pensamento. Qual é o padrão dele? Entenda como ele é, como ele está indo, como ele está voltando, o quão inútil ele é, o quão terrível ele é, o quão sutil ele é. Entenda como é esse pensamento que tem um padrão, de que ele está indo, que ele está voltando. E aí sim, você começa por um processo de identificação de como ele é. E uma das coisas muito fortes que você tem que ter para a tua vida é você evitar querer parar o pensamento negativo. Porque tem muita gente que tenta enfrentar ele tentando parar. Isso, e eu até já ensinei um tempo atrás, que às vezes você tem que chegar e gritar para você mesmo, não vou pensar em nada, 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 para você mudar o foco. Porque ele é tão forte dentro de você que você não tem nem ideia. Então agora, quando você olha para isso, às vezes você tem que ter uma terapia de choque. Então não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, para tentar mudar o foco. Mas eu já ensinei técnicas para você muito melhores do que essa, que são técnicas de congelamento. Você desvia o foco. Você pode fazer o uso da atenção plena. Você está pipocando um monte de porcaria na tua cabeça, altamente destrutivo. Você se fixa dentro da sala ou do seu quarto, onde você está, e você começa a observar pelo menos 3 coisas. Qual o tamanho delas, qual é a cor delas, aonde elas estão na sala, qual a função que cada uma delas tem. E você perde a força do pensamento negativo que está estourando você. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, essa é uma das maneiras de você então fazer. Então, a primeira coisa que você deve fazer é você aprender então a entender o seu estilo de pensamento. A outra coisa é você começar então a separar os teus pensamentos dos teus sentimentos. Se eles vão para o lado do comportamento, eles mexem na parte fisiológica. Então, são coisas que eu já ensinei. E uma técnica simples é papel e caneta, simplesmente anotando. Então, você anota, você escreve. E aí, você começa então a aprender a parar de pensar de forma negativa quando você começa exatamente a fazer esse tipo de coisas. E uma das coisas que fortalecem os pensamentos negativos é quando a gente recebe críticas e a gente não é preparado para receber críticas. E você precisa praticar como lidar com as críticas. E eu já te falei como. Uma das coisas é você fortalecer as suas crenças de valores. É você fortalecer o amor que você sente por você. Então, quando o marido critica você, você olha para ele, porque ele vai vir feroz, ou um patrão, ou seja lá quem for, um colega de trabalho, vai vir feroz contra você. E aí você mentalmente diz assim, olha para a pessoa e você diz assim, coitado ou coitada. Se essa pessoa soubesse o valor que eu tenho, ela não falaria as coisas que está falando. E o que ela está falando é mentira. Ou seja, não é verdade, é mentira. É mentira. E aí você começa a mudar a história. Você pode usar a técnica do elástico, eu já ensinei, assim por diante. E você começa a transformar a história da sua vida. Nessa noite, nessa live, nós descobrimos a origem dos pensamentos, da onde eles vêm, e você percebeu que eles estão muito mais fundamentados e enraizados dentro de nós do que você poderia imaginar. Mas cabe a você ser de luz, se levantar e tomar a decisão de arrancar essa praga de dentro de você. Existem coisas tão fortes, que estão tão enraizadas dentro de você, que talvez leve um pouquinho mais de tempo para a gente arrancar. Mas a gente pode arrancar. A gente pode transformar a história da sua vida, começando um passo de cada vez. Então, o primeiro exercício nessa noite, principalmente para os novos que aqui estão no YouTube, Facebook ou aí no Instagram, é você pegar um papel e caneta e você começar então a separar pensamentos de sentimentos, comportamentos e parte fisiológica. Então, que tipo de pensamento está indo e voltando? Qual é o sentimento que isso me gera? Aonde mexe no meu comportamento, se é contra mim ou contra outra pessoa? E aonde ele vai para a parte fisiológica? O que acontece com o meu corpo? Então esse é o primeiro princípio, começar a entender os pensamentos, a separá-los. E outra coisa é você começar a fortalecer as tuas crenças fortalecedoras e os teus valores.
É olhar no espelho a cada dia, olhar nos teus olhos, olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, olhar dentro desses olhos e dizer: eu sou muito melhor do que dizem que sou. Eu sou muito melhor do que os meus pensamentos dizem que eu sou. Eu nasci para triunfar, eu nasci para vencer, eu sou um ser de luz, eu sou imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Eu sou saudável, a minha mente é saudável, eu tenho pensamentos positivos, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Sou feliz, sou amada, sou amado, sou especial. Consegue entender isso? Mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar uma verdade na sua vida. Creia no que eu estou te falando. Mesmo que não seja algo porque você está olhando nos olhos que estão derramando lágrimas, porque existe muito depreciação dentro de você, nem você se ama, muito menos os outros te amam. E quando você olha para os outros, você diz assim: só querem eu perto porque querem o meu dinheiro, só querem eu perto porque se aproveitam de mim, não me valorizam. Como que eu vou olhar nos meus olhos no espelho, Uriel, e dizer que eu me amo, se não é verdade? Mas você começa a repetir e dizer, o teu cérebro vai começar a proporcionar isso dentro de você. Essa verdade vai te encontrar. Você vai se encontrar com o teu verdadeiro eu que está gritando dentro de você porque quer viver. E você a cada dia que passa está morrendo em vida. Consegue entender isso? Está morrendo em vida. Até quando, criatura? Até quando você vai se permitir morrer em vida? Até quando você vai minguando na vida? Até quando você vai ficar caído do jeito que você está? Acorda! Pare de olhar para o que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros estão falando de você. O que importa não é o que os outros pensam, o que importa é o que Deus pensa sobre você. Ah, mas eu sou um ser pecaminoso. Então vai a Ele e pede perdão, criatura, acabou. Ele é um Deus de maravilhas, é um Deus de misericordioso, é um Deus que não se lembra dos teus pecados, Ele lança nas profundezas do mar. Então, se é isso que está acontecendo... Outra coisa, para ter vida você precisa perdoar, é liberar perdão, mas eu não consigo perdoar, Uriel, então assista, existem 2 lives, os passos do perdão e o poder do perdão. Assista lá, mas você precisa liberar perdão, e uma das coisas que eu sempre falo e repito, mesmo que a pessoa não mereça, porque pode ser que se eu olhar para o que ela te fez, eu também vou acreditar que não merece. Porque assim como muitos que me fizeram mal não mereciam, mas eu mereço ser feliz, eu mereço viver, eu mereço ter saúde emocional. É isso que você precisa pensar e libera perdão. E se tem oportunidade de falar para a pessoa, até fala, você fez isso, mas eu escolhi te perdoar. Consegue entender isso? Ah, Uriel, mas fui eu que cometi um erro terrível que machucou um monte de gente. Você precisa se perdoar. Deus já te perdoou, você precisa se perdoar. Aí você se levanta e você olha nos teus olhos e você diz, eu te perdoo, eu te amo e eu me aceito profundamente. É tirar com a mão. Tá certo, ser de luz? Se a live dessa noite fez sentido para você, compartilhe. Você que está aí no Facebook já compartilhou? Você que está aí no Instagram já clicou na pipazinha e marcou um monte de amigos teu aí, concluiu, mandou para eles? Mande esse vídeo. Seja luz, seja o meu agente de esperança, transforme a história de tanta gente que está sofrendo. E lembre-se de uma coisa muito importante. Você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. Nessa noite você entendeu a origem deles. Eles estão impregnados dentro de você. Eles te auto-sabotaram, eles te destruíram e você se tornou a pessoa que você não nasceu para ser. E Deus me levantou para tirar você do buraco emocional que você se encontra. Então, junto comigo, nós vamos vencer. Mas eu preciso de você tomando uma atitude, uma posição na sua vida. Se você permitir, eu pegarei na sua mão a cada noite, a cada live, e nós juntos iremos transformar a história da sua vida. E vai chegar o dia em que as pessoas que estão à sua volta vão dizer, o que você fez? Você está diferente, você está brilhando, você é uma outra mulher, você é um outro homem, o que aconteceu? Quer mudar o seu exterior? Mude o teu interior. Está bem pertinho de você transformar a história da sua vida, mas depende unicamente e exclusivamente de você. A grande pergunta que se faz nessa noite, vamos junto nessa viagem? Topa o desafio de transformar a sua história? Topa o desafio de reprogramar a sua mente?
Fala para mim nos comentários, topa o desafio? Se você topa o desafio, então não perca nenhuma live, assista as lives que passaram também, compartilhe, leve esperança para os outros, pratique os exercícios, mude a sua história, se afaste de pessoas narcisistas, pessoas parasitas, vampiros emocionais, recicle os teus amigos, saia de perto de pessoas negativas. Comece a viver, porque quando você se encontrar com você mesmo, com o teu verdadeiro eu, você não vai ter nem arranhado a vida que você nasceu para você ter. Vai transformar a sua história e você vai ser luz, você vai ser bênção, você vai transformar por onde você passar. Mas depende unicamente e exclusivamente de você. Lembre-se, você não é os teus pensamentos. E finalizando nessa noite, se você não desistir de mim, eu não desistirei de vocês. Amo vocês, um grande abraço, beijão no coração. Fiquem na paz, tenham uma excelente noite, não esqueça de fazer a rotina noturna se preparando para dormir. Um grande abraço e eu te encontro amanhã na próxima live. Vão com Deus, vão em paz e até amanhã. Beijão no coração.